E o morador de rua preso durante o tumulto do 8 de janeiro foi liberado depois de quase 2 meses da expedição do alvará de soltura expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. A informação está em destaque no site revistaoeste.com. Flávio Soldani, de 59 anos, deixou o centro de detenção provisória 2 de Guarulhos, em São Paulo. A unidade prisional alega ter mantido Soldani preso porque ele não tinha endereço fixo, impedindo a soltura. A advogada de Soldani, Taniele Teles, encontrou uma pessoa em São Paulo que vai ajudar a custear 3 meses de aluguel para ele. A história de Flávio Soldani foi revelada por Oeste. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Soldani frequentava acampamentos em Brasília apenas para comer e dormir e acabou detido pela polícia no dia seguinte ao protesto na Praça dos Três Poderes. Numa das audiências, Soldani chegou a relatar que não tinha condições de se manter nem para comer ou pagar as multas e estava debilitado fisicamente. Alexandre, mais uma injustiça aí do 8 de janeiro. A gente traz essa notícia, né, de que o Flávio Soldani, de 59 anos, morador de rua, ficou 2 meses preso aqui em Guarulhos, mesmo com esse alvará de soltura. Mas o problema anterior a esse, né, Alexandre, não deveria nem ter sido preso a primeira vez. Pois é o problema de prisões coletivas e julgamentos coletivos. É como o Hitler botava os judeus, enchia o trem, né? O sujeito não sabia por quê, porque era judeu e ia para o campo de concentração. Foi parecido, sinto muito, é terrível a gente fazer a comparação, mas foi aqui, no nosso país, que vergonha para nós. Né? Aqueles ônibus lá na frente, entra todo mundo no ônibus, foram enganados, né? Vocês vão embora, vamos levar para a rodoviária, levaram para a polícia e depois para o presídio, e lá ficaram, sem saber, sem defesa, sem nada. A gente morreu com lesão. Só isso já seria suficiente para uma lei Magnitsky. Né? Só isso já seria suficiente, porque foi muito similar ao que aconteceu com o advogado Sergei Magnitsky lá na Rússia. Eu já ia dizer União Soviética, né? Porque está ficando cada vez mais parecida de novo. Estão fazendo já estátua de Stalin lá, né? Lembrando. Bom, mas voltando. Ficou 3 meses já com soltura, mas antes disso ele ficou preso. Estava preso, 2 anos e quanto? Né? Preso, porque estava lá para comer no acampamento a comida que doadores levavam com água, comida, para sustentar as pessoas que estavam no acampamento para se manifestar. Né? Estavam se manifestando porque não concordavam com o resultado da eleição. E daí? Eu já falei nisso aqui neste programa, né? Vão dar 7 anos de cadeia para quem se revoltar com o resultado da eleição. É o jus esperneandi. Né? Então, tá aí, injustiça. Quem paga esse homem? Né? O Estado indeniza? Não, peraí, quem vai indenizar é o Estado, portanto, é o pagador de impostos. Ou será que são os responsáveis por isso que precisam ser responsabilizados? Um dia, talvez, façam uma CPI para investigar todas as arbitrariedades que aconteceram quando voltarmos a cair na democracia, no devido processo legal. Essa é a questão. A volta aos quadros constitucionais vigentes de 1955. E a gente está repetindo a história. Piotr, vale lembrar que o Soldani, morador de rua, chegou a firmar acordo com a Procuradoria-Geral da República, aquele acordo de não persecução penal, para frequentar um curso sobre democracia, prestar serviço à comunidade, inclusive pagar multa. Mas a realidade é que ele não tem nem endereço, residência fixa para, enfim, sair da cadeia e ter um lugar para ficar, né? A advogada agora conseguiu um lugar provisório, pelo menos por 3 meses, para que ele consiga ter, enfim, esse alvará de soltura realizado. Mas esse morador de rua estava preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, salvo engano, foi o que disse que morador de rua não precisava sair da calçada onde estava abrigado, embora a calçada seja passagem pública de todos, não de um só. Então, alguém não pode privatizar um espaço, por mais que seja alguém socialmente vulnerável e que precise estar em algum lugar. Mas, espera um pouquinho, então a rua tem que ser endereço para ele também. Ué, se ele não pode ser retirado de lá
pelos órgãos da prefeitura ou das prefeituras, porque isso interferiu em todas as decisões de prefeito, que querem, obviamente, prestar alguma assistência àquelas pessoas e vão levar para abrigos. Percebe como, quando a coisa está errada, quando começa envenenado, só piora? Não tem como. Né? Da árvore envenenada não vai sair um fruto são, não tem a menor chance. Então, quer dizer, a gente vê essas coisas todas e, de novo, o que se provou de capacidade de dar um golpe, de apoiar um golpe, de alimentar um golpe de um morador de rua, com esta condição especificamente? Não individualizaram a conduta, não houve individualização de conduta e foi tudo de baseada. Justiça de baseada não é justiça. Agora, justiça de baseada dentro do Supremo Tribunal Federal, aí é uma infâmia. Uma infâmia ao direito brasileiro, à legislação brasileira, à Constituição brasileira. Eu vou só fazer uma referência aqui em relação à questão da lei Magnitsky, que pode chegar a autoridades brasileiras. Os Estados Unidos usam, obviamente, e vão usar a primeira emenda e a legislação americana, porque, claro, proíbe as pessoas, de acordo com a lei americana, de entrarem nos Estados Unidos, como sanção, por exemplo, em relação a visto. Mas todas as decisões que o Supremo tomou contra essas pessoas ofende primeiramente a lei brasileira. Embora eu seja um fã incondicional da Constituição americana e, sobretudo, da primeira emenda, o artigo 5º da Constituição brasileira garante a liberdade de expressão. O artigo 220 da Constituição brasileira garante a manifestação livre de censura. Mais que isso, para parlamentares especificamente, eu tenho um artigo 53, a legislação brasileira que foi afrontada. O Supremo tirou a soberania dos brasileiros, a soberania democrática garantida pela Constituição. Nós não precisamos, e óbvio, eu vi um comentarista esses dias dizer o seguinte assim, eu sei que a primeira emenda não é aplicável no Brasil. Dio santo, claro que não é. A primeira emenda é da Constituição americana, mas eu não preciso. Eu não vi dessas pessoas todas se ofenderem e se indignarem porque o artigo 5º da Constituição estava sendo vilipendiado. O artigo 220, o artigo 53. A Constituição pode ter todos os defeitos que você imaginar, mas na garantia dos direitos civis ela é muito forte e muito completa e fala por si. Ou seja, é a lei brasileira que tem sido afrontada por autoridades brasileiras. E isso sim chama-se estado de exceção.